Eduardo se posiciona. Não volto porque vão caçar meu passaporte. 2 horas depois, tem a posição. Mas o que é isso? Estão nos tirando para palhaço? Passou do absurdo do absurdo. É uma distopia que vivemos. Pessoal, como muitos de vocês sabem, o filho do ex-presidente Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, está há alguns bons dias nos Estados Unidos, fazendo denúncias contra o judiciário, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Ele, que até então estava exercendo a sua função de deputado, acabou de pedir aí uma licença, um afastamento das suas funções, justamente para se dedicar a esse caso e não ficar recebendo, porque ele estava recebendo muitas críticas, principalmente da esquerda, querendo colocar os seus eleitores contra ele. Com isso, ele ficou, de certa forma, exilado nos Estados Unidos, justamente para evitar voltar para cá e ter outros problemas, como, por exemplo, seu passaporte cassado, que, para quem não sabe, a esquerda já tinha entrado no STF com um pedido de cassação do seu passaporte, e até uma suposta prisão por conta de um ataque à soberania nacional. Essa é a narrativa utilizada pela esquerda. Olha, de certa forma, um tanto quanto coincidência ou não, depois que o deputado ele anunciou então a sua licença para permanecer por lá, a PGR acabou respondendo sobre a cassação do passaporte do deputado, dizendo que não ia cassar. Negou, então, aí o pedido de cassação. Estranho, né, gente? Estava atrasado esse pedido aí, só foi acontecer depois do Eduardo Bolsonaro dizer que então ia ficar por lá. O que eu vou trazer para vocês é que o próprio Eduardo se emocionou em um vídeo falando sobre isso. O ex-presidente também, o Bolsonaro, acabou de dar uma entrevista a respeito do assunto e a petezada tá maluca no Congresso. Olha, a direita, os deputados simplesmente deram no meio deles. Eles foram querer falar que não tinha perseguição política, aquela coisa toda. Eu vou trazer tudo isso a partir de agora para vocês. Então já chega aqui embaixo deixando o like, compartilhando muito esse vídeo e, obviamente, se inscreve, né, gente? Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Esse é o momento em que o Eduardo Bolsonaro se emociona ao dar uma entrevista para o Lacombe, da revista Timeline. A gente vai assistir esse trechinho juntos. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Bem emocionado, a gente percebe, né? É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Eu nunca mais ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele está na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar. E quando eu chegar aí, ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira, devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que eu não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão, e Deus quiser, ele só tá deixando a gente mais cascudo aqui pra quando a gente retornar mais forte. Em contrapartida, o ex-presidente Bolsonaro também deu uma entrevista hoje, na saída do Museu do Holocausto. Ele falou bem emocionado sobre o assunto. Vejamos. Hoje está sendo um dia
marcante para mim. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. E agora eu vou trazer para vocês aqui debates que ocorreram há instantes atrás, alguns deles falando justamente sobre o assunto Eduardo Bolsonaro. E é sério, gente, o petismo, eles devem viver em outro planeta. Vocês vão ver já na sequência aqui uma petista muito conhecida, inclusive do ex-presidente, e que para ela não existe nada desse negócio aí de perseguição política. Bom, vamos ver aqui na tela. O deputado federal mais votado da história do Brasil está exilado. Essa é a realidade que vivemos hoje. Uma insegurança jurídica tão intensa que um deputado federal eleito por São Paulo, o estado mais forte do Brasil, não tem garantia de que vai conseguir exercer o seu mandato. Quem seria eu se não fosse Eduardo Bolsonaro? O Eduardo abriu mão dos votos dele para mim. Como ele sempre fez, ele sempre colocou o Brasil e o estado de São Paulo acima dele mesmo. Essa é a realidade do Brasil hoje. Nós temos um deputado federal eleito, exilado. Filho do presidente Jair Bolsonaro. Ameaçado de prisão, perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Nunca se esqueçam do que disse o assessor do Alexandre. O Eduardo é a vítima. O Alexandre quer pegar ele. É isso que motivou um pai de família ao deixar o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, para buscar a segurança de continuar trabalhando por nós. Eu tenho certeza que o Eduardo vai continuar nos representando nos Estados Unidos frente à perseguição e à ditadura que vivemos. Muito obrigado. Enquanto isso, um minuto no microfone de parte para a deputada Maria do Rosário, por gentileza. Senhor presidente, pela verdade, é preciso dizer, se Eduardo Bolsonaro quer rasgar seu diploma de parlamentar, um mandato de deputado e ir para os Estados Unidos, que vá. Já serve muito bem ao governo Trump, deve ser valorizado por isso. Mas não se coloque como perseguido no Brasil. Não há perseguição política, ao contrário, talvez esteja tomando esse rumo porque não conseguiu dar o golpe que pretendia. E talvez a manifestação do fim de semana tenha significado muito, porque o povo não está atendendo ao pedido de fascistas e golpistas que, sim, atacam a democracia. O Brasil é maior que isso. O Brasil não é a horda de negacionistas, de pessoas que querem acabar com a Constituição. Eduardo Bolsonaro e essa extrema-direita brasileira servem muito bem ao interesse norte-americano. É lá que devem estar, na tramóia das joias, onde vendiam objetos de valor pertencentes ao Brasil. O Brasil não persegue ninguém, mas também não será leniente ou omisso com traidores. Muito obrigado. Eduardo Bolsonaro é hoje, sim, um asilado político. Eu ouvi aqui a deputada Maria do Rosário de uma forma muito desrespeitosa falando sobre o nosso colega, querendo dizer que não há uma perseguição contra ele. Vocês só podem estar de brincadeira. Vocês estão governando o país em consórcio com o STF. Vocês, por conta de denúncias que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, demonstrando o que está acontecendo no nosso país, toda perseguição implacável contra a oposição, toda censura, toda violação de direitos humanos, e que, inclusive, por conta disso, o governo norte-americano está estudando sanções contra o Brasil. Vocês denunciaram Eduardo Bolsonaro para o líder de vocês, Alexandre de Moraes, para que ele pudesse tirar seu passaporte, assim como tirou o meu. Eu gostaria de ter ido para fora para poder denunciar toda a tirania que está acontecendo aqui no país, mas tive o meu passaporte retirado pela Gestapo de Alexandre de Moraes e desse desgoverno por não ter feito nada, nada. E hoje Alexandre de Moraes, assim como esse desgoverno, estão sendo conhecidos internacionalmente por toda a arbitrariedade e tirania. E Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão difícil e dolorosa, mas necessária, de permanecer nos Estados Unidos para seguir na sua luta
na denúncia contra a ditadura. Minha total admiração e respeito por Eduardo Bolsonaro. Todos os dias eu busco inspiração nos gigantes. Busco inspiração em Daniel Silveira na sua força e resiliência. O caso mais emblemático de um preso político nos dias atuais e que foi colocado a sua cabeça aos leões por covardia dessa casa. Mas agora, estou indignado, entristecido, raivoso, chocado. Olha, há muito tempo eu não me sentia como estou me sentindo agora. Estou me sentindo acuado, estou me sentindo sem força, eu tenho força. Porque o que fizeram hoje, pasmem, Eduardo Bolsonaro desistiu de voltar ao seu país onde foi o deputado federal mais votado na eleição passada, 1.800.000 votos, filho do presidente da República. Não quer voltar ao Brasil por quê? Medo ou receio que prendam o seu passaporte e ele não possa continuar denunciando os absurdos que acontecem no Brasil. E o pior, faz 18 dias que a PGR está lá para responder a sua posição. 18 dias e a PGR não deu sua posição com o pedido do PT sobre caçar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Eduardo disse que pediria asilo político 2 horas depois. 2 horas após, a PGR se pronuncia. Isso é um deboche, é um escárnio. Vivemos uma distopia nesse país. 18 dias e a PGR respondeu nada. Eduardo se posiciona. Não volto porque vão caçar meu passaporte. 2 horas depois, tem a posição. Mas o que é isso? Estão nos tirando para palhaço? Passou do absurdo. É uma distopia que vivemos. 2 horas depois, vem com a posição, não acatamos o pedido do PT, porque não tem motivo, não vamos, somos contra apreender o passaporte do Eduardo. Só que o juiz, o ministro, é uma sugestão da PGR. Ele pode simplesmente mudar de opinião e mandar caçar o passaporte dele. Por isso, pediu asilo político e vai ganhar. Fica escancarado o absurdo que vivemos nesse país. 18 dias para responder e nada. 2 horas depois da manifestação do Eduardo, já tinha resposta para tentar enganar. Mas, no fim, o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque não chegou ao fim. Senão, qual o sentido de estarmos aqui, nós pessoas de bem? Tá aí, né, pessoal? Deputado Bibo Nunes soltando os cachorros, realmente muito indignado com tudo isso, né, gente? Como eu falei lá no início do vídeo, né? É uma coincidência meio estranha, até porque o prazo para a resposta estava atrasado e, coincidentemente, a resposta veio, como ele falou ali, né, 2 horas depois da manifestação do Eduardo Bolsonaro, né, gente? Mas fazer o quê? É Brasil, gente. Nós vamos ficando por aqui. Curte, comenta e compartilha muito esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.